Olá, pessoal. Esse vídeo aqui vai falar sobre o espaço global após a Segunda Guerra Mundial. É um assunto que tem muito a ver com a disciplina de história, mas que ajuda a entender o mundo que a gente vivencia hoje em dia. Durante a Segunda Guerra Mundial, gente, Estados Unidos da América, Reino Unido, França e União Soviética eram aliados contra a Alemanha nazista, tá? Não só contra a Alemanha, mas também contra a Itália fascista e o Japão, o Império Japonês. Esses três últimos países formavam o eixo, tá? É importante lembrar, gente, que após a Segunda Guerra Mundial, o saldo para a Europa foi muita destruição, muita miséria, muitas pessoas mortas, né? E as cidades desse continente estavam arrasadas devido aos bombardeios, né? Havia um sentimento de desesperança por conta da sociedade, né? Quem sobreviveu a esse conflito, né? Após a vitória dos aliados, diferenças entre Estados Unidos e União Soviética, principalmente a questão ideológica e política, né, vão entrar em choque. A única coisa que convergia, que tinha uma coincidência entre essas duas grandes superpotências, era o desejo de aumentar o poder e influência sobre o mundo, né? Então, de um lado, você vai ter uma democracia e um capitalismo, que é os Estados Unidos, de outro lado, você vai ter um governo totalitário e estatal, que era a União Soviética, com a ideia do socialismo e do comunismo. Durante a Guerra Fria, gente, o que foi a Guerra Fria, né? Ela foi um conflito político-diplomático, teve início no final da Segunda Guerra, em 1945, em agosto de 45, e o término dela acontece em 91, com a dissolução da União Soviética. Para entender os passos que levaram à conquista dos aliados na Segunda Guerra Mundial, é importante lembrar de três grandes conferências que aconteceram. A primeira delas foi a Conferência de Teherã, que aconteceu em dezembro de 1943, capital do Irã, aonde participaram os Estados Unidos, União Soviética e o Reino Unido. E o objetivo dessa conferência foi a Operação Overlord, do lado na frente ocidental, com a frente oriental liderada pela União Soviética. Então, essa Operação Overlord, ela se concretizou, se materializou com o dia D, né, que foi a invasão da Normandia, liderada pelos Estados Unidos, pelo Reino Unido, França e diversos outros países aliados. E do outro lado, comandada pela União Soviética, na frente oriental, eles enfrentaram a Alemanha. Tá? Em fevereiro de 45, após o sucesso do dia D, essas três superpotências já tinham uma noção de que a Alemanha ia se render, ela ia perder a guerra, né? E aí houve uma conferência em Yalta, que é uma cidade na Crimeia, que pertencia, né? Pertence hoje à Rússia, mas na época pertencia à União Soviética, aonde esses três participantes, eles vão definir o fim do conflito e vão dividir, vão desenhar como que a Alemanha ficará dividida em áreas de influência, áreas de ocupação pelas ditas nações vitoriosas, né? Em agosto de 45, com a rendição da Alemanha, acontece a Conferência de Potsdam, né, aonde esses três países eles vão organizar essa divisão de áreas de influência da Alemanha que foi derrotada. E também definiu uma nova ordem mundial, né, no pós-guerra, né, que aí tem a ver com o modelo da briga ideológica, né, entre socialismo e o capitalismo. Bom, os fatos históricos que ajudam a compreender esse processo da Guerra Fria o início mesmo, né, alguns consideram que o início foi quando o presidente Harry Truman, né, lançou a doutrina Truman, que tinha como objetivo conter o avanço socialista no mundo. Como que ele faria isso? Por meio de auxílio financeiro. Então, vai ser criado dois planos de auxílio financeiro, um deles chamado Plano Marshall, que vai focar na Europa, no continente europeu, e o Plano Colombo, que vai focar na Ásia, né? Importante lembrar, gente, que os países que recebiam esse auxílio financeiro, esses empréstimos, a contrapartida era
correr atrás, impedir o avanço socialista nesses países. Quem era socialista ou era preso ou era deportado dos países que recebiam esses empréstimos, tá? Lógico, esses países depois tinham que pagar esses empréstimos com juros e correção, né? Então isso é uma vantagem para os bancos que emprestaram esse dinheiro para os europeus e também para o governo americano. Uma outra maneira que eles utilizaram isso aí foi através do American Way of Life, né? Uma ideia de propaganda, de cultura, do estilo de vida americano, né? Isso era muito propagado nas músicas, nos filmes, né? Em jornais, né? Era uma forma também de difundir o modelo capitalista pelo mundo, né? Do lado da União Soviética, também não ficou atrás. A União Soviética criou a comunidade, o Conselho de Assistência Econômica Mútua, né, que era o nome de Comecon, e ela foi criada como uma resposta à doutrina Truman, né? Ou seja, os dois lados criaram essas ferramentas para influenciar, e principalmente economicamente, esses países que seguiam esses modelos. O Winston Churchill, né, que era o primeiro-ministro inglês, ele disse que do lado leste do continente europeu havia uma cortina de ferro, né, que na realidade correspondia a uma fronteira, né, a faixa de fronteira entre os países da Europa Oriental e dos países da Europa Ocidental, né? A Europa Oriental vai ser influenciada diretamente pela União Soviética. Europa Ocidental vai ser influenciada, são os países que vão receber esse auxílio do Plano Marshall, né? Tanto que a União Soviética, em 1961, ela inicia a construção do Muro de Berlim para separar Berlim na área, né, da cidade, né, essas divisões ideológicas e políticas que havia nesse período, né? Berlim ela foi dividida no meio, né, nas áreas de influência que foram determinadas lá na Conferência de Alta e de Potsdam, né? A Alemanha ela foi dividida em 4 áreas de influência, né? 3 ficaram do lado do modelo capitalista, né? Democrático, né? Que era o Reino Unido, França e Estados Unidos. E o outro lado, parte oriental da cidade, ficou ocupada pelos soviéticos. A maneira como isso foi implementado dentro de controle social nesses países, você tem nos Estados Unidos a implantação do macartismo, né, que era uma perseguição a quem estava ligado a pensamentos socialistas dentro do país, né? Essa ideia foi criada por um senador, né? E foi implementada durante o período da Guerra Fria nos Estados Unidos. No lado da União Soviética também não ficou dessa maneira, tá? Não havia essa liberdade. Quem defendia capitalista também foi preso, foi perseguido, né? Não havia pluralidade de ideias, são os extremismos, né? Que isso não faz bem para ninguém. Em 1960 a 1980, o governo americano ele apoiou ditaduras militares na América Latina, sobretudo depois da Revolução Cubana, né? Após a Revolução Cubana em 1959, o olhar do governo americano ficou preocupado que isso pudesse florescer na América Latina e acabou influenciando a instalação de ditaduras militares, né, como no caso do Brasil, na Argentina, Uruguai e demais países da América do Sul e na América Latina também, tá? Bom, isso aí tudo, gente, são questões que você vai aprofundar na disciplina de história, tá? Eu não vou ficar dando tantos detalhes aqui porque não é o intuito disso. É só para você ter noção daquilo que aconteceu e que foi de grande importância e que se reflete ainda hoje, né? Na nossa sociedade e principalmente na construção do espaço geográfico. Quais são as consequências da Guerra Fria? A primeira delas é a corrida armamentista, ou seja, a questão das armas nucleares, né? Esses países aí, né, os Estados Unidos, União Soviética e demais países europeus, são países que apresentam um grande arsenal atômico, né, capaz de explodir a Terra aí mais de 10 vezes, né? Por outro lado, você tem a corrida espacial que está mudando, né? Nesses últimos 5 anos, a corrida espacial
estão aparecendo novos atores, principalmente China e Índia, né? Que antes era restrito só à União Soviética e Estados Unidos. Agora nós temos uma nova corrida espacial, né? Ou seja, principalmente para se chegar à Lua e Marte, né? Então, tem o desenvolvimento de tecnologias nessa área, nessa parte aeroespacial. A criação de planos de cooperação econômica, que é algo que ainda existe, né, e que é muito utilizado principalmente na diplomacia, né? E também as alianças militares, os blocos militares, principalmente no caso da OTAN, né, que ainda existe, né, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, e na época da extinta União Soviética, o Pacto de Varsóvia, né? O fim da União Soviética, gente, ela se dá justamente por um conjunto de fatores que a sociedade soviética, principalmente a russa, não estava aguentando a falta de liberdade, a falta de poder escolher o que queria consumir, né? Tanto que tem essa charge aí do Santiago, que foi lançada em 99, que aparece o mausoléu do Lenin, né? Onde tem dois guardinhas na frente, que é onde ele está embalsamado. E do outro lado da rua você tem o McDonald's, você tem uma fila para as pessoas consumirem McDonald's. 1991 foi quando terminou a União Soviética e logo após o término houve uma abertura econômica para que empresas estrangeiras, sobretudo americanas, se instalassem lá. Uma dessas empresas foi justamente o McDonald's, e aí os soviéticos, os russos puderam experimentar o sabor da Coca-Cola, né? Isso aí tudo faz parte daquela ideia do American Way of Life, tá? Recentemente, com a guerra da Ucrânia, o McDonald's ele encerrou as atividades na Rússia, tá? E como que se dá essa questão da fim da União Soviética? Se dá com a chegada ao poder de um presidente chamado Mikhail Gorbachev. Ele vai ouvir a população e vai criar duas políticas que foram bem importantes. A primeira delas é a perestroika, que é aquela que fala da reestruturação econômica, ou seja, ele vai desfazer das empresas do Estado soviético, né, as empresas estatais, vai privatizar, vai permitir a entrada de capital estrangeiro, isso vai dar uma modernização na economia russa, né? Vai permitir a circulação de produtos que até então você não tinha nesse país. E a outra política que ele vai criar vai ser a glasnost, que significa transparência, né? A transparência é a transparência política. Como o poder durante o regime soviético estava na mão apenas dos socialistas, comunistas, né? Havia só o Partido Comunista da União Soviética, o único que poderia ser difundido. Com a glasnost vai permitir o aparecimento de partidos de oposição e de outras correntes políticas, né? Para impedir que a Rússia não perdesse territórios, né, uma vez que ao fim da União Soviética apareceram vários países, né, que foram libertados, entre eles Ucrânia, Belarus, Moldávia, os países bálticos, né, que é a Letônia, a Lituânia e a Estônia, os países do Cáucaso, né, Geórgia, Azerbaijão, a Armênia e os países da Ásia Central, Cazaquistão, Turcomenistão, Quirguistão, esses vários foram em torno de 14 países, tá? Que surgiram com o fim da União Soviética. A Rússia, para não perder essa influência que foi construída com a Guerra Fria, né, durante a Guerra Fria, eles resolveram criar a Comunidade dos Estados Independentes, que seria como se fosse um bloco econômico. Aí tem uma questão importante, tá? A Comunidade dos Estados Independentes, ela começou no estágio que a União Europeia tenta chegar. Porque a Comunidade dos Estados Independentes ela já começou com uma moeda única, que era a moeda russa, que é o rublo. Começou com as leis da antiga da Rússia, né, valendo nesses territórios, que é uma padronização de leis, e tinha a força militar instalada, que era os locais onde você tinham as bases, né, os quartéis do exército soviético. Então,
uma coisa importante você saber é que a CEI ela já começou aonde a União Europeia quer chegar. A União Europeia tem uma moeda única, tem algumas leis que são discutidas no Parlamento Europeu, mas ainda não tem uma força militar ainda, né? Que aí é uma possibilidade, é a OTAN a vir a figurar como isso, tá? Importante saber, gente, que a CEI é um bloco que está desestruturando, tá? Ela não vai, ela não consegue ir à frente porque muitos países, os países bálticos, se recusaram a assinar. Eles preferiram fechar com a União Europeia do que com a Rússia. A própria Ucrânia querendo entrar na OTAN, né, que motivou essa guerra da Rússia e da Ucrânia, né, é um outro fator também que mostra justamente essa falta de consideração, né, de levar a seriedade nesse modelo, tá? Pessoal, qualquer dúvida, manda nos comentários aí. Bons estudos para vocês e até loguinho!